Fala galera, tudo certo? Professor Matheus Pimenta na área, professor de matemática, e hoje a gente vai falar ainda sobre o vestibular UFSC, mas hoje é um vídeo diferente. Hoje a gente vai falar sobre o formulário que a UFSC oferece aos alunos e a gente vai saber como utilizar ele, quais são as fórmulas que estão lá, fazer um comparativo com o mesmo formulário fornecido nos vestibulares passados e ver o que a gente pode tirar de informação relevante para os candidatos desse formulário aí. Então, bora nessa, bora pro vídeo. Então, galera, bora para essa análise desse formulário da UFSC, tá? A Coperv, que é quem faz esse vestibular, ela vai disponibilizar para a gente um formulário de matemática. Então, esse formulário, como você pode ver, ele está aqui. Só que você tem que saber alguns assuntos previamente para tu conseguir utilizar esse formulário da melhor maneira possível. Então, ele não está falando exatamente o que significa cada fórmula, tá? Mas ele te faz lembrar algumas caso tenha alguma duvidazinha. Então, tá aqui esse formulário. Essa aqui é um copia e cola do último formulário que apareceu pra gente. E o nosso objetivo aqui hoje é destrinchar esse formulário primeiramente, beleza? Então vamos começar. Rapaziada, separei aqui, tá vendo que ele tem duas colunas? Eu separei aqui nessas colunas para a gente poder conversar sobre isso. Show de bola? Aqui, primeiro de tudo, a gente tem os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Então, muitas pessoas decoram a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, mas aqui vai estar disponível para ti no vestibular da UFSC essa tabela aí com os valores notáveis dos valores do seno, cosseno, tangente dos ângulos notáveis. E aí vamos ver o que a primeira fórmula que aparece para a gente é a triângulo. Isso está falando da área de um triângulo. Essa área do triângulo é 1 meio vezes o módulo desse D, sendo D esse determinante aqui. Isso aqui, galera, é o que a gente chama de falso det, tá? Isso aqui a gente explica no ensino médio, em pré-vestibulares. E esse falso det, o que ele faz? Ele literalmente calcula mesmo a área e esse x1, y1, x2, y2, x3, y3 são as coordenadas dos vértices desse triângulo, são três, né? E aí você consegue calcular uma área se você souber a coordenada de cada uma delas. Show de bola? Aqui, galera, seguindo, a gente tem volume do prisma, área da base vezes a altura. Então aqui a gente está só para caso você não lembre, volume do prisma, V prisma é área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base pode ser qualquer polígono, então não tem como tu destrinchar mais isso aqui, porque se a base for um prisma quadrangular regular, aí a base é um quadrado. Se for um prisma hexagonal regular, aí a área da base vai ser a área do hexágono. Não tem como tu saber. Aqui, galera, a gente tem uma fórmula de trigonometria, que é a relação fundamental da trigonometria. Essa relação, galera, muitíssimo importante, vem do Teorema de Pitágoras também, uma demonstração dela, e trata de trigonometria. A gente vai usar se a gente tiver um seno e quiser descobrir um cosseno, beleza? Show de bola. Aqui nós temos a fórmula do termo geral, tá? De uma PA. Então, como é que eu vou saber que essa aqui é da PA e não é da PG, tá? É, Claro que você tem que estudar isso, não adianta você querer aprender todas essas fórmulas no dia da prova, isso é só para você lembrar esse formulário, tá? Mas aqui nós temos esse R. Geralmente, quando a gente está falando de PG, a gente usa o Q. Como a gente pode ver bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa última fórmula, galera, ela trata de PG. É o termo geral da PG. E a gente vai falar uma curiosidade sobre essa formulinha aí mais tarde, tá? Então, show de bola. Ainda sobre os termos da PA, aqui a gente tem a fórmula da soma, tá bom? Então aqui eu tenho a soma dos N termos de uma PA, beleza? Show de bola. Aqui, galera, a gente tem o termo do binômio de Newton, tá bom? Isso aqui tá falando sobre binômio de Newton. De Newton. Show de bola. Aqui, galera, a gente tem o famoso comprimento da circunferência, catupiry. Então, isso aqui é o comprimento da circunferência. Sempre levando em consideração
o raio da circunferência, né? Quanto maior for o raio, maior vai ser o comprimento. Aqui, galera, nessas três fórmulas que a gente tem aqui, são fórmulas de análise combinatória, tá? São fórmulas de contagem. Tem aqui o fatorial, que a gente tem que saber o que significa. E esse primeiro é o arranjo, que é quando a gente quer selecionar termos em que a ordem é importante, e aqui a combinação. Então imagina só que você sabe quando você usa arranjo, você sabe quando você usa combinação, descobriu, ó, tenho que usar combinação. Qual que é a fórmula mesmo? Aí que a gente vai usar o formulário. Para isso, essa é a maneira inteligente de usar o formulário. E aqui nós temos uma permutação com repetição, que a gente tem a permutação de n elementos, em que esse alfa e esse beta a gente usa como o tanto de vezes que aquele elemento se repetiu, né? Então esse alfa e beta pode ser mais, tá? Pode ser alfa, beta, gama, depende de quantos tem repetidos. Beleza? Então isso aqui tudo é de análise combinatória. Show? Então aqui é arranjo, aqui permutação, enquanto a última é de combinação. Show de bola? Beleza. Aqui nós temos uma fórmula da circunferência, tá? Então aqui é circunferência, esse R fala o raio da circunferência e é importante a gente saber que esse A é o x do centro e o B vai ser o y do centro, são coordenadas, tá? Aqui eu tenho área do círculo, tá escrito ali bonitinho. Depois eu tenho área do triângulo, área base vezes altura dividido por 2. E por fim, a gente tem aqui lei dos cossenos. Beleza? Então essas aqui são as fórmulas que estão descritas aqui para a gente nesse formulário, na primeira parte. Na segunda parte, a gente tem também outras fórmulas totalmente importantes. Então aqui eu tenho fórmula de volume do cilindro, tá? Volume do cilindro, tá ali escrito. Aqui, galera, eu tenho soma da. Aí será que é PA ou PG? Pô, tem um Q ali, vai ter que ser PG. PG. Só que aqui eu tenho que saber que é a soma da PG infinita. Tá bom? Então, soma da PG infinita vai ser com essa fórmula aqui. Aqui eu tenho mais um volume. Volume do cone. Mais um volume da esfera. Aqui, galera, a gente tem uma relação que estuda a reta, né? É o que tem muita gente que chama de ioiô michôchô ou equação fundamental da reta, né? Então aqui esse y vai ser, e esse aqui y0 e x0 vão ser os termos que você tem acesso ao ponto, e m é o coeficiente angular, beleza? Então isso aqui tem muito a ver com retas, reta, geometria analítica. Show de bola! Ainda em geometria analítica aqui eu tenho a distâncias. Então aqui eu tenho tanto essa fórmula quanto essa fórmula são de distância. Também esse D de distância. Distância de A até B é a distância do ponto A até o ponto B. Distância entre pontos. Beleza? Então aqui eu tenho distância entre dois pontos. Aqui eu tenho distância de ponto a reta. Beleza? Então aqui eu tenho tanto a distância de dois pontos quanto a distância de ponto a reta. Então, lembrando que essa distância de ponto a reta aqui, ela vai estar na nossa prova, tá? Então aqui você tem um ponto. Qual que é a distância desse ponto até essa reta? Esse tamanho aqui. Lembrando que aqui vai formar 90 graus. E eu quero saber o tamanho desse segmento aqui. Isso aqui, com essa fórmula, auxilia muito a gente. Lembrando que se você quiser saber detalhes sobre isso, na questão que cai essa fórmula eu destrincho para você. Aí aqui embaixo nós temos o famoso, tá? Pitágoras. Teorema de Pitágoras tem que estar ligado. Não dá para chegar na hora da prova e aprender o Teorema de Pitágoras, beleza? E aqui, galera, a gente tem as 4 próximas fórmulas. Elas são para você lembrar o que significa cada uma dessas trigonométricas aqui, tá? Tangente, cotangente, secante, cossecante. Lembrando que a tangente sendo dividido pelo cosseno,
Cotangente, o inverso, né? Cosseno pelo seno. Secante, 1 sobre cosseno. Cossecante, 1 sobre seno. Esses parênteses aqui, ele está simplesmente cuidando para que essas relações estejam bem definidas. Então, você percebe que o que está aparecendo ali diferente de zero são todos os denominadores que aparecem. A gente não vai poder dividir por zero. Então, por isso que ele coloca essa condição de existência ali, para a gente poder ter certeza do que está falando. Então, aqui eu tenho simplesmente identidades trigonométricas, beleza? Então, aqui eu já vou botar bem grande aqui, ó, trigo de trigonométricas. Aqui eu tenho trigonométricas também. Mas aqui, galera, muitíssimo importante, soma de arcos. Tem gente que usa frases, musiquinhas, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Porém, as fórmulas são disponibilizadas para a gente no vestibular da UFSC. Então, a gente vai saber usar essas fórmulas. Então, não é decorar elas. Claro que se não tivesse disponível, tu ia ter que decorar. Mas é como utilizar essas fórmulas, beleza? Como utilizar essas fórmulas que é o interessante. Nesse caso aqui, na prova da UFSC de 2026, a gente tem o que a gente chama de o seno de 2A. É o arco duplo. No vídeo que a gente comenta sobre essas questões, a gente fala que essa fórmula aí pode servir para a gente deduzir a fórmula do arco duplo. A gente vai falar disso mais para frente. Beleza? Então, tá explicado o que é cada um dessas fórmulas no vestibular da UFSC. E em 2026, a gente utilizou essas fórmulas aqui. Então, eu separei porque a gente tem... pode ter uma falsa impressão de que, pô, tá, a fórmula vai usar todas elas. Todas elas que vão estar lá, Matheus, vão ser utilizadas? A resposta é não. Outra pergunta que pode surgir: será que todas as fórmulas que serão necessárias para a prova estarão no formulário? A resposta também é não. A gente vai mostrar que existem algumas fórmulas cobradas que não estão aí. Mas o que eu fiz aqui agora? Eu separei por questão. Então tá vendo aqui, ó, aqui é o formulário que você recebe, e aí do ladinho dele estão as questões que a gente fez utilizar essas fórmulas. Então, ó, na questão 24, dependendo da proposição, a gente utiliza essa fórmula aqui da PA, essa fórmula aqui da PG, essa fórmula aqui, que é o que eu te falei do arco duplo. Então, essas aqui estão explicitadinhas. Aqui também a gente pode considerar que a gente usou essa aqui na questão 24 também, que é quando a gente pede um cosseno específico. E aí você pergunta: ah, Matheus, então quer dizer que eu não preciso saber das outras? Não é isso. Nessa prova de 2026, a gente não utilizou o falso determinante. Também não utilizou volume do prisma. Também não utilizou relação fundamental de trigonometria. Também não utilizou soma infinita dos termos da PG. Não utilizou também volume do cone. Não utilizou soma dos termos da PA. Não utilizou também ioiô michôchô. Ah, Matheus, mas de repente, será que se eu quisesse muito eu podia ter utilizado? Poderia, mas a gente está falando aqui de coisas que não foram usadas esse ano, tá? Binômio de Newton não caiu. Distância entre dois pontos caiu. Aqui a gente tem que só comentar que aqui, esse aqui 27, na verdade era aqui embaixo, beleza? Então, distância de ponta reta a gente usou em 2026, na questão 27. Porém, distância de dois pontos a gente usou também. Então, eu vou até botar aqui assim, para a gente poder ter noção do que a gente está falando, né? Então, quem sabe faz ao vivo. Beleza? Então, o que você pode aferir disso tudo, né? O que você pode concluir? Ah, Matheus, eu concluí que eu não vou precisar, sei lá, saber a área do círculo. Não, não é isso. Esse ano, 2026, não caiu. Mas pode ser que em 2027 caia. Pode ser que em 2028 caia, entendeu? Só estamos fazendo uma análise do que foi cobrado ou não. Então, é interessante você saber disso, tá? Em 2026,
de todo o formulário, as únicas que foram utilizadas por mim aqui, na minha opinião, nos vídeos, foram essas. Beleza? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um comparativo de o que mudou, porque aqui eu tenho o formulário em 2026, do vestibular 2026. E em 2025, ele fornece um formulário. E como você pode perceber, a gente tem quase tudo igual. Mas você consegue ver o que muda? Eu te mostro. O que muda, galera, é o seguinte. Aqui embaixo, a gente teria, aqui embaixo, tanto nessa quanto nessa, uma fórmula que estuda parábolas, as cônicas, né? Um exemplo de cônica parábola. O que muda para esse ano, em 2026? Em 2026, ele pega, tira essas fórmulas de parábola, tá? Ele tira essas fórmulas de parábola, não vai ter mais no formulário. E é uma coisa que acontece, eles atualizam esse formulário de ano em ano. Não vai ter essa fórmula e ele vai introduzir, galera, ele vai introduzir uma fórmula que aparece na prova. Então isso aqui, claro que é um detalhe, pode ser, não é o que vai determinar se você vai passar ou não, mas ele diz que a gente troca essa fórmula por essa aqui. Então, pensa comigo. Ele teve o trabalho de trocar essa por uma outra. Essa outra que entra, na minha opinião, não faria tanto sentido colocar essa fórmula, sendo que não fosse cobrar ela nesse ano. Então, é o que acontece, né? Como você pode ver, essa fórmula aqui do termo geral da PG aparece em 2024. Pessoal, não é para você falar assim, acho que não caíram, não vou estudar. Não é isso. É para a gente fazer uma simples análise dos dados fornecidos e concluir que se essa caíram em 2026. Beleza. Em 2027 a gente vai estudar os conteúdos no vestibular 2027, a gente vai estudar o conteúdo do edital e decidir de novo quais são as que mais aparecem e quais são as que menos aparecem. Beleza? Mas agora a gente surge com uma outra dúvida. Existem fórmulas que caíram e não estão ali? A resposta é sim, existem. Quais são elas? Bora ver agora. Pois é, existem fórmulas que caíram e não apareceram no formulário, tá? Isso acontece. Não me comprometo a fazer todas. De repente você fez a questão de um jeito que usou essa fórmula ou que não usou, mas a gente vai falar do jeito que a gente resolveu ali, segundo os vídeos que a gente postou. Então a primeira questão ali na questão 21, ele está falando do vértice da parábola, tá? Então aqui eu tenho o vértice da parábola. Como essa parábola é uma parábola com cavidade para baixo, tá aqui a questão que aparece. Esse ponto aqui é o ponto mais alto. Esse ponto ele tem coordenadas. A coordenada x é chamada de x do vértice e a coordenada y é chamada de y do vértice. Cada uma delas possui uma fórmula, tá? E aí, se você percebe, aqui ó, na proposição 0,2, ele fala da altura máxima. E que a altura máxima será tanto tempo depois do chute. E aqui ele fala da altura máxima de novo. Nessas duas proposições, a gente tem a necessidade de usar o vértice da parábola. Matheus, e se eu não souber como é que calcula o x do vértice e o y do vértice? Vai ficar devendo na hora da prova. Então, aqui as fórmulas são as seguintes. A x do vértice, ela vai ser menos b sobre 2a, enquanto a y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Lembrando que esse a aí, ele vai vir da nossa equação geral do polinômio de segundo grau, né? Que é ax² mais bx mais c. Esse a, esse b, e o delta também vai ser necessário. De repente, você pode usar uma estratégia de aplicar o x do vértice na função e achar o y do vértice. Pode usar, mas imagina o que você quer. Então, isso aqui vai ficar b² menos 4ac. Tu pode usar o delta também, de repente está usando a fórmula de Bhaskara, né, para resolver uma equação do segundo grau ali, vai precisar disso. Percebe que
leva em consideração o B, o A e o C. Show de bola? Então aqui eu vou precisar dessas duas fórmulas que não estão no formulário. Ah, Matheus, precisa estar? Não estou querendo discutir isso. Estou discutindo que usei para resolução, não estava no formulário. Show de bola? Eu, Matheus Pimenta, usei. Então aqui, vértice da parábola. Outra questão, que a gente tem aqui na questão 23, que é uma questão contextualizada sobre emplasto Brás Cubas, na primeira questão ele explica ali na questão 23, na primeira proposição, ele já fala sobre juros simples. Aqui, galera, essa questão aqui específica dá para fazer com regra de 3, tá? Porém, se você lembrar das suas aulas, iniciozinho ali de matemática financeira, você vai lembrar do famoso J-CIT, em que J é os juros, o C é o capital, I é a taxa e T é o tempo, beleza? Então, essa fórmula tu podia ter resolvido com regra de 3, não necessariamente vai precisar da fórmula, mas como eu disse, eu usei ela e não estava no formulário. Show de bola? Então, a fórmula para juros simples também não estava. Não caiu, mas se caísse para juros compostos, também não ia ter. Beleza? Então, vamos para a próxima. Outra fórmula que não tem é a fórmula do arco duplo, tá? Então, essa aqui eu até comentei no vídeo de resolução, que ele pede aqui o seno de 2A. No formulário, se você ver, vai estar escrito que o seno de A mais B, ele é exatamente igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Essa aqui é a expressão para... Eu vou até escrever melhorzinho. Essa aqui é a expressão que nós temos para o seno de A mais B, a soma de arcos. O que acontece? O que muda? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Percebe que aqui eu estou pedindo seno de 2A, eu estou pedindo arco duplo. Como é que a gente faz? Não tem a fórmula? Não tem a fórmula de arco duplo, tá? A fórmula do arco duplo é essa aqui, tá? Vou até botar aqui. Seno de 2A é 2 vezes seno A cosseno A. Beleza? 2 vezes seno vezes cosseno. Essa fórmula é bastante utilizada na universidade, enfim. Porém, como é que eu chego nela? Percebe que seno de 2A é a mesma coisa que seno de A mais A. Beleza? E seno de A mais A, a gente sabe fazer usando aquela fórmula ali. Então vai ficar seno A cosseno A mais seno A cosseno A. Então não é que não estava no formulário. Tinha uma maneira de você... Então percebe que aqui são duas parcelas iguais. Então 2 vezes seno A cosseno A. Então percebe que é uma fórmula. E aqui eu já tenho a fórmula que eu preciso. É uma fórmula que não está no formulário. Arco duplo do seno, nem do cosseno, não estão no formulário. Porém, você consegue deduzir a partir de uma fórmula que está lá. Então, eu sou a favor ainda de não botar a fórmula do arco duplo, de deixar assim para que você tenha esse trabalho de deduzir, que na minha opinião é bastante importante. Beleza? Então, arco duplo não tem, tá, no formulário, porém é possível deduzir. Que legal. Aqui, galera, nós temos fórmulas, continuando aqui nas fórmulas que caíram e não apareceram, eu tenho aqui duas questões que envolvem diagonal do quadrado e altura do triângulo equilátero, beleza? A diagonal do quadrado, ela é L vezes a raiz de 2. E a altura do triângulo equilátero, ela é L raiz de 3 sobre 2. São duas fórmulas em que esse L aqui, né, é o lado do quadrado e esse L aqui é o lado do triângulo equilátero. São duas fórmulas bastante úteis, bastante utilizadas. Elas podem ser demonstradas através do Teorema de Pitágoras.
Então, Pitágoras tinha lá, tá? Ou a gente pode também demonstrar elas usando trigonometria, arcos notáveis. Então, o que acontece? Poderia ser deduzido a partir do Teorema de Pitágoras essas duas fórmulas. Então, só para meio de exemplificação, né? A gente tem aqui um quadrado, por exemplo, na 0,1 ali. E aqui eu tenho a diagonal valendo 80 raiz de 2. Beleza? Tem aqui 80 raiz de 2. Sabendo que aqui é 90 graus e aqui é L e aqui é L, eu tenho um triângulo, né? Esse triângulo é um triângulo retângulo. E aí você podia aplicar o Teorema de Pitágoras e fazer assim. L ao quadrado mais L ao quadrado. E aí ia chegar que o lado é 80. Depois de um tempo. Pode ser feito assim. Porém, a gente sabe que trabalha com isso, que essas tipo de questão é para você usar a diagonal do quadrado, é para você usar a altura do triângulo equilátero, porque tempo é uma variável importante. A altura do triângulo equilátero e a diagonal do quadrado não estão presentes no formulário. Porém, podem ser demonstradas e é importante que o aluno saiba. É importante que o aluno saiba fazer tanto uma quanto a outra. As duas podem ser por Teorema de Pitágoras e as duas podem ser por arcos notáveis, ângulos notáveis, né? Aqui, beleza? Próxima. Por fim, a gente tem a área lateral do cone. A área lateral do cone, ela vai ser utilizada nessa proposição 0,1. Se eu tenho um cone reto que tem 5 centímetros de raio e 12 centímetros de altura, então a área lateral é. Então percebe uma coisa, como a gente fez no item, a gente usou que a área lateral do cone, ela é dada por π vezes r, que é o raio, vezes g, que é a geratriz. Com essas duas informações, o raio a gente já tem, né? A gente consegue a geratriz, aplicou a fórmula e já era. A partir disso, a gente não aparece, tá? Essa área lateral do cone no formulário, mas a gente utiliza ela PRG para resolver. Pessoal, só para deixar bem claro, não é impossível você ter achado outras fórmulas que não estão no formulário. Da maneira que eu resolvi, foi assim. Exemplo. Eu falei nesse vídeo aqui que a gente não usou a área do volume do prisma. Só que o cubo dessa questão 02 que está aparecendo na sua tela é um prisma. Dá para você fazer isso. Só que a gente usa que a fórmula da área do cubo, do volume do cubo, é lado ao cubo. Várias outras fórmulas podem ser encontradas aqui. Eu trouxe algumas que, na minha opinião, são as mais relevantes. Beleza? Não é para você parar de estudar as fórmulas que estão no formulário. Não é para você parar e focar só nessas que não caíram. É só para a gente ter uma análise, conhecer o vestibular, conhecer a prova que está fazendo. É uma valência super importante. Conteúdo importantíssimo, mas conhecer a prova, muito importante também. Beleza? Essas foram as fórmulas que nós temos ali. E era isso. Então, galera, essa foi nossa análise sobre um formulário do vestibular, o formulário do vestibular 2026 da UFSC, tá? Lembrando, é uma análise minha que a gente pensou aqui para ajudar. Então, se tiver alguma coisa que você queira comentar, propor, coloca aí nos comentários. Se inscreve no canal. O intuito aqui é simplesmente ajudar os vestibulandos que querem tirar uma nota maior nos vestibulares UFSC. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato. Estamos tentando melhorar. Se inscreve no canal, dá like, ativa o sininho. Espero ter ajudado vocês. Manda para o teu colega vestibulando, manda para a tua colega vestibulanda e até a próxima.